guys, welcome back to my channel. Hoje eu trouxe uma lista de 10 livros fáceis pra você ler inglês, pra quem ainda não é super acostumado a ler inglês e quer começar com livros que tenham uma fácil compreensão. Mas antes da gente começar, não se esquece de curtir o vídeo, de se inscrever aqui no canal, de ativar as notificações também, de me seguir lá no Instagram, e eu vou deixar aqui embaixo na descrição o link do Ultra English, que é o meu curso de inglês básico. Então vamos lá, o primeiro da lista não poderia não ser O Pequeno Príncipe, né? Esse clássico atemporal que eu li em uma tarde, gente, sem mentira nenhuma. Eu li esse livro em uma tarde, em poucas horas, de tão incrível que ele é. Você começa a ler e você termina ele rapidinho porque você se esquece que você tá lendo. Então se você tiver algumas horas livres, aproveita elas pra ler esse livro, porque ele é surreal de bom. Em inglês o nome do livro é The Little Prince. O autor dele é o Antoine de Saint-Exupéry, então é um francês. Esse livro ele é muito bom também pra quem tá aprendendo francês, pra ler ele em francês. Mas em inglês também, em qualquer idioma, gente, em qualquer idioma ele vai ser ótimo. Uma frase muito famosa desse livro é apenas com o coração que uma pessoa pode ver direito. O que é essencial é invisível aos olhos. Mas eu vou falar aqui um pouquinho pra vocês, pra quem ainda não conhece dessa história, o que se trata. Então deixa eu ler aqui o resumo que eu trouxe. É um príncipe que ele viaja de planeta em planeta em busca de amizade, de significado pra vida dele. Então é um livro que traz muita reflexão. Apesar de ele ser um livro infantil, pessoas de qualquer idade podem ler esse livro, vão amar do mesmo jeito. Não vão achar tipo assim, esse livro é muito infantil, não quero ler, não consigo, é muito pra criança. Não, é um livro pra todas as idades. É um livro que traz reflexões sobre os valores universais, tipo amizade, amor, responsabilidade, tudo isso. Então a história, né, tem um personagem principal, e aí ele dorme e quando ele acorda ele se depara com o Pequeno Príncipe. E aí o Pequeno Príncipe, ele pede pro personagem principal desenhar um cordeiro numa folha de papel. E aí o protagonista ele é frustrado em relação ao resultado dos seus desenhos, porque ninguém nunca conseguia entender o que ele desenhava. E aí ao decorrer da história, o Pequeno Príncipe vai narrando as aventuras dele pro personagem principal. Conforme o Pequeno Príncipe vai contando as histórias dele pro protagonista, o protagonista vai percebendo que as pessoas, quando elas crescem, elas deixam de dar valor às pequenas coisas. Esse livro ele é muito bom porque ele é escrito em um inglês que ele é simples, mas que ainda é poético. Ele é ótimo pra quem é nível pré-intermediário, mas se você tá começando agora, é iniciante, e querer ler esse livro, eu recomendo que você leia na versão bilíngue, que vai ser ótimo também, você pode fazer isso. E também tem muitos termos nesse livro que vão te ajudar a expandir o vocabulário, por mais que a dificuldade dele seja baixa. O segundo livro é Charlotte's Web, que em português seria A Teia da Charlotte. Tem um filme que ele é inspirado nesse livro, que é A Menina e o Porquinho, provavelmente você já viu. Eu assistia na sessão da tarde, se eu não me engano. Uma frase famosa desse livro é: Wilbur nunca vai esquecer a Charlotte. Mesmo que ele amasse os seus filhos e netos, nenhuma nova aranha nunca tomaria o lugar dela no coração dele. É um livro também, uma história infantil, é sobre um porco que se chama Wilbur. Ele é nascido o menor da ninhada, até que a Fern, de 8 anos, defende ele e insiste que ele não deve, né, virar, digamos, bacon. Eu acho que seria isso, um modo mais simples de falar as coisas. Fern dá o nome de Wilbur ao nanico, né, ao porco, e eles são inseparáveis até que Wilbur seja grande demais para morar em sua casa. Ele vai morar no celeiro do tio de Fern, onde ela pode visitá-lo. Entre as visitas de Fern, Wilbur faz amizade com outros animais do celeiro e aprende muito com o grupo cômico de animais que lhe ensinam os modos de vida. E sua amiga mais querida é a Charlotte, que é a aranha, que rapidamente desenvolve um forte vínculo com Wilbur. A amizade deles e a devoção de Charlotte por Wilbur irão salvar a sua vida. Esse livro tem uma linguagem super simples e acessível, então ele é ideal para quem é iniciante. Se você está começando agora a aprender inglês, vai nessa, escolhe esse livro aí pra ler, que a dificuldade dele é baixa. E outra dica também que eu quero contar pra vocês é que eu vou deixar o link desses livros tudo aqui embaixo, ó, na descrição. Aí vocês podem clicar e ir diretamente pro site pra poder adquirir esses livros, caso vocês queiram ler eles. O terceiro livro dessa lista não poderia deixar de ser Alice's Adventures in Wonderland, porque é um livro fenomenal também pra qualquer idade.
não tem idade pra ler Alice no País das Maravilhas. Tem uma frase super famosa desse livro que eu acho que vale a pena ser mencionada aqui nesse vídeo e que vai despertar um desejo muito grande em você de ler esse livro. Quando eu acordei hoje de manhã, eu sabia quem eu era. Mas acho que já mudei muitas vezes desde então. Você acha que isso daqui é livro só pra criança? Não, não é. O livro conta a história da Alice, que ela é uma menina, que ela sai correndo atrás de um coelho branco e ela cai em um buraco. Ela achava que era só um buraco, né? Mas na verdade ela vai parar no País das Maravilhas. Então é um mundo completamente doido, cheio de criaturas. E aí a Alice se transforma, né? Porque ela se depara com esse mundo do absurdo, com várias coisas que são realmente anormais. Ela vai se questionando sobre tudo que ela aprendeu até ali. Esse livro, ele é um completo clássico. Então, não queira ler ele nem só pelo inglês, mas também pela aventura que é ler esse livro. Novamente, eu também li esse livro em poucos dias, eu acho. Foi tipo assim, ó, em 2 dias, porque eu li um pouco em cada dia, não quis ler tudo num dia só. Então também é uma leitura muito fácil pra você fazer. Tem um vocabulário bem inventivo, né? Porque, como eu falei ali no resumo, ela vai pra um mundo que é completamente cheio de coisas absurdas. Então tem um estilo de narrativa que é único desse autor e você vai amar demais. Ele não tem um vocabulário muito complexo, a dificuldade dele é baixa, então assim, ó, ele é ideal mesmo pra quem tem um nível ali intermediário, mas você pode também se desafiar a ler ele mesmo sendo, por exemplo, um pré-intermediário ali, um nível A2. O quarto livro é o Peter Pan, né? Então assim, Peter Pan vocês já sabem o que é. Uma frase famosa desse livro, pra já despertar aí a vontade em você novamente de ler mais um livro. Você conhece aquele lugar entre dormir e acordar? O lugar onde você ainda pode lembrar de sonhar? É onde eu sempre te amarei. É onde eu estarei esperando. A história de um menino que nunca cresce, que vive numa terra mágica, junto lá com o Capitão Gancho. E ele visita a casa de uma família, dos Darling, toda noite, só pra ouvir as histórias que a mãe conta pras crianças. Em uma dessas noites, ele acaba sendo avistado pela Wendy, que é a filha mais velha desse casal, dessa família, e aí ele acaba levando ela junto com ele pra essa terra mágica, e aí eles vão enfrentar diversas aventuras, diversos obstáculos, né, incluindo o Capitão Gancho aí, que todo mundo já deve conhecer. Tem um estilo de escrita que é muito cativante, que é bem imaginativo, então, claro, vai pra uma terra mágica também, assim como Alice no País das Maravilhas, vai ser uma terra nova, com coisas novas, um vocabulário novo, certo? Porque tem coisas lá diferentes do mundo real que a protagonista tá acostumada. Então ele é perfeito para estudantes de nível básico, porque a dificuldade dele também é baixa. Então aí, uma nova dica para você de outro livro que você pode incluir na sua lista das próximas leituras. O próximo livro é Uma Dobra no Tempo, A Wrinkle in Time. Tem até, gente, um filme novo da Disney que é sobre esse livro. Uma frase famosa, né? Vamos lá, você já entendeu que no começo eu sempre falo uma frase famosa do livro. Vida, com as suas regras, suas obrigações e suas liberdades, é como um soneto. Te é dado a forma, mas você tem que escrever o soneto você mesmo. Então, A Wrinkle in Time é uma história sobre 2 irmãos que embarcam em uma aventura espaço-tempo. Enquanto eles partem para uma jornada em busca do pai, acabam presenciando inúmeros eventos estranhos e sobrenaturais. E ao mesmo tempo, os 2 jovens, eles descobrem sentimentos que os ajudaram nessa busca. É ótimo para estudantes de nível intermediário, tem alguns termos assim científicos, porque assim, como a gente tá falando de tempo, sempre que a gente fala de tempo, já traz um vocabulário mais específico, um pouquinho mais sofisticado, né? Então talvez no meio do livro ali ela possa falar sobre algumas teorias, né, de ciência, e aí pode ficar um pouquinho assim mais complicado, nada muito complexo também, mas aí vai trazer um vocabulário que foge um pouquinho do nível iniciante. O próximo livro é da Anne Frank, né, The Diary of a Young Girl. Você deve conhecer como o Diário de Anne Frank, que também é muito famoso esse livro. Eu amei ler esse livro, foi incrível de bom. Então, uma frase famosa: apesar de tudo, eu ainda acredito que as pessoas têm um coração bom. Vamos pro resumo. O Diário de Anne Frank é uma jovem judia que se escondeu com sua família durante a Segunda Guerra Mundial, então se passa nesse período da guerra, e esse livro traz um olhar muito tocante sobre esse período, né, do mundo,
porque a gente vê tudo isso pelos olhos de uma menininha com a sua família que tava ali só tentando lutar pela vida dela. Ela narra a rotina dela, da família dela, enquanto eles estavam escondidos, porque eles estavam procurando os judeus, e aí ela e a família dela se escondem, e aí ela vai narrando esse período da vida dela. E aí você já sabe que é um livro que tem uma história triste, porque não tem como ser uma história feliz falando desse assunto, mas vale muito a pena você ler esse livro, porque não é nem só pelo inglês também, é mais pela experiência. Nesse livro a gente vai ter, é claro, uma escrita mais simples, mais direta, também porque é escrito por uma criança, uma pré-adolescente ali, então não vai ser um vocabulário super complicado e de nível avançado. É uma ótima opção para quem é iniciante. O próximo livro é The Old Man and the Sea, do Hemingway, que eu também li e eu gostei muito. Inclusive a gente leu quase todos esses livros aqui da lista no meu clube de leitura. Todo mundo leu também, eu lembro de quando a gente estava lendo esse livro, que o pessoal também estava super empolgado. Foi, na verdade, o primeiro livro que a gente leu no clube de leitura. O nome em português é O Velho e o Mar, e a frase famosa é: "Mas o homem não é feito para a derrota. Um homem pode ser destruído, mas não derrotado." É a história de um velho pescador que ele já não consegue pegar um peixe faz 84 dias. E aí você pensa, um velhinho que não consegue pescar 84 dias e a profissão dele é ser pescador. Então ele vive de peixe e aí ele não consegue pegar peixe há 84 dias? Aí você pensa o desespero. Então aí o livro já começa nesse desespero, nessa tristeza, e aí ele vai em busca de uma aventura pra conseguir pescar. Assim, ó, se você já leu Moby Dick e você gostou desse livro, esse daqui vai ser outro também que você vai amar, porque a história não é muito diferente. É claro que a história, cada uma tem a sua história ali própria, mas assim, o enredo lembra muito. Narra a batalha épica desse pescador com um peixe gigante que tem no mar. E aí os dois ficam ali numa luta, explorando temas de coragem e resiliência, porque o velhinho ele não desiste de jeito nenhum. É um livro curto e fácil de ler, então tem uma linguagem simples. Mesmo que tenham alguns termos mais técnicos nessa leitura, é fácil de você entender o que as palavras significam só pelo contexto da história. Então é o que eu sempre falo aqui no canal, o contexto. Você tem que analisar o geral, o contexto, e aí a partir do contexto você consegue entender as partes menores do livro. Há também para você aumentar aí o seu repertório de vocabulário no inglês. E ele é muito bom para quem tá querendo melhorar o inglês. Próximo livro dessa lista é um dos meus favoritos da vida, The Hunger Games, que é Jogos Vorazes. Esse aqui... Ai, gente, eu tenho uma paixão enorme por essa saga. Aí uma frase sensacional, né, desse livro que todo mundo já deve conhecer, quem já assistiu o filme ou leu o livro: que a sorte esteja sempre ao seu favor. O resumo do livro. Em um futuro distópico, né, porque esse livro é uma distopia, tem Panem, né, que é um país, e tem a Katniss, que é a nossa protagonista. Panem é dividido em 12 distritos, além, né, da capital. Cada ano, 2 jovens de cada distrito são escolhidos para os Jogos Vorazes. Realmente é um jogo, realmente é voraz, porque no final só vai sobrar um competidor dessa galera toda que vai para esse jogo. Só um sai vivo. No começo ali do livro já, a irmã da Katniss, ela é selecionada pra fazer parte dos Jogos Vorazes, só que a Katniss não deixa isso acontecer, porque é a irmãzinha dela, então ela se voluntaria pra ir no lugar da irmã. E tudo começa porque ela vai junto com o Pita, que é o outro garoto do distrito dela, e eles vão juntos, e aí no começo ali eles não se gostam muito, mas aí isso vai mudando, vai se desenrolando, e a história fica... Aí eu não vou contar mais nada porque é muito bom, não preciso contar mais nada, você vai amar. Tem um diálogo bem claro, é uma história muito envolvente também, e eu acho que é mais de nível assim intermediário, mas nada que impeça uma pessoa que é de nível básico ler ele, né? Se você estiver bem empenhado ali, dá pra você ler também. Eu acho que se você é nível básico e quer ler um livro assim, você pode adquirir a versão bilíngue, que é sempre mais fácil. Mas se você é nível intermediário, vai direto o livro somente em inglês. Nono livro dessa lista é Animal Farm, que seria A Revolução dos Bichos, em português, do George Orwell. Esse cara só tem livro fenomenal. Porque pra quem me conhece, eu também amo 1984, então A Revolução dos Bichos não poderia ser diferente. E uma frase famosa desse livro é: todos os animais são iguais, mas alguns são mais iguais do que outros. Já fala tudo, né? É uma sátira política que ela retrata animais de uma fazenda que eles se rebelam contra os seus donos humanos. E eles decidem que eles vão criar uma sociedade própria, só esses animais,
mas eles acabam criando uma sociedade ainda mais opressiva. Eles achavam que eles iam se livrar dos humanos que oprimiam eles, mas no final os próprios animais começaram a se oprimir. E aí o espaço central ali é essa granja de animais, e aí os animais eles vão discutindo, né, almejam construções, vão planejando as coisas que eles querem fazer de novo na fazenda, tudo em busca de uma sociedade ideal, mas no final não é isso que acontece, é muito pelo contrário. Tem uma linguagem bem direta também, bem cativante, é um enredo que tá sempre assim te instigando a querer ler, não é super complicado não de ler, e é uma história muito boa, não é nem só pelo inglês também, novamente mais um livro que eu tenho que dizer isso pra vocês. Eu diria que ele é ali pra estudantes de nível intermediário. E o último da lista, mas não o pior, é The Great Gatsby, que seria o Grande Gatsby. Ai, gente, todos os livros eu tô falando que eu amo, né? Ai, gente, porque simplesmente todos os livros são incríveis. Esse também é outro livro maravilhoso, que não só o livro, o filme também é sensacional. Esse é do Scott Fitzgerald, também é outro livro clássico. Vamos começar com uma frase, e assim prosseguimos. Botes contra a corrente, impelidos incessantemente para o passado. Vê se isso não é simplesmente genial. Aí eu vou ler aqui pra vocês o resumo. Nos anos 1920, é porque assim, eu sei a história, mas faz anos que eu li o livro. Então se eu for contar, eu vou demorar muito tempo, vou me enrolar. Se eu ler o resumo, sai mais direitinho. Nos anos 1920, época do jazz, elegância, glamour e pairando sobre tudo a certeza de que a vida seria uma festa sem fim. Para Jay Gatsby, a voz de Daisy era inesquecível porque soava dinheiro. Romântico e sentimental, de uma beleza melancólica e triste, o livro retrata a recusa da maturidade, a incapacidade de envelhecer e uma obstinação, a de continuarem todos jovens e ricos para sempre. Tornou-se uma parábola exemplar do sonho americano. Gatsby acumula grande fortuna e se torna figura lendária de uma América próspera e cultiva o antigo amor, até aquele momento mal resolvido pela mulher de um milionário. Então é um romance, claro que é um romance. Então o Gatsby ele é apaixonado por uma garota que ele já tinha, né, tido um caso antes, mas aí agora ela tá casada, e aí eles vão ali se reencontrar, e também tem muita festa porque ele é muito rico. Também se passa numa época que os Estados Unidos estavam assim numa potência econômica, foi antes da crise que teve nos anos 30, e aí como eu falei ali, né, foi nos anos 20, então antes da crise dos anos 30, e é muito legal pra quem gosta de história, pra quem gosta da cultura americana, pra quem quer conhecer mais dos Estados Unidos, também é super legal, mas também, é claro, é ótimo pra quem tá querendo apenas praticar o inglês. Ele tem uma linguagem bem rica, bem descritiva. Então, gente, esse foi o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês leiam esses livros. Não se esqueçam que eu vou deixar aqui embaixo na descrição o link desses livros. Se você gostou, não se esquece de curtir, de se inscrever aqui no canal, de ativar as notificações, de me seguir também lá no Instagram. E eu vou deixar aqui embaixo também na descrição o link do Ultra English, meu curso de inglês básico. E foi isso. Bye, bye!